Pois é, pessoal. Trabalho em uma empresa aqui em Cachoeirinha. Do lado da minha empresa, onde eu trabalho, tem um terreno baldio, né? E agora tem um tratorzinho com uma roçadeira, uma lâmina embaixo, cortando todo o mato. Só que junto desse mato tem umas preá, tem uns animaizinhos, né? Que estão sendo todos dilacerados pela pá embaixo, pela hélice que está cortando o mato, né? Onde é que está o IBAMA, a FEPAM, que não visualizam isso, né? Hoje é dia 13 de julho de 2025 e o trator está roçando e está matando todo tipo de vida que tem nesse terreno aqui do lado. Hoje é um domingo e o pessoal está se aproveitando desse domingo, que sabe que a fiscalização não está atuando, e está aqui roçando o mato, matando tudo que tiver pela frente. Triste situação, mas é verdade. Esse é o terreno ao lado. Boa parte dele já foi roçado com a máquina. Tá. Os cães estão pegando os animaizinhos já mortos. Tem dois cães um pouco mais ali pra frente. As preás já mortas já. E lá tá o tratorzinho vermelho, roçando o mato. Os cachorros fazendo a festa, pegando os animaizinhos ali. Alguns ainda vivos, outros já não estão mais vivos, né? Que a hélice passou por cima, o trator passou por cima. E o tratorzinho lá, roçando. Não se dão ao trabalho de, pelo menos, tentar retirar os animaizinhos aqui do local. Lamentável, triste. Mas é o mundo que a gente está vivendo. Onde se diz que cada vida tem valor, né? Tem importância. Mas que na prática não é bem assim, né? Pelo menos é o que a gente está vendo. Todo mundo tem o direito de fazer o que bem entende com o seu terreno, de roçar. O problema não é esse. Ela derrubando as árvores, matando os animais. Os animais é o que menos importa, né, para alguns seres humanos, né? Lamentável. Mas a culpa nem é do operador, né? A culpa é de quem mandou ele roçar dessa forma. Sem retirar tentar pelo menos retirar os animais aqui. O ser humano está invadindo cada vez mais a área, a moradia dos animais. E a maquinazinha trabalhando. E o operador já viu que está sendo filmado. Sempre lembrando, o culpado não é o operador. Ele está fazendo o que mandaram ele fazer, né? Esse terreno está localizado na Avenida Frederico Augusto Ritter, próximo ao número 600.
É um terreno bem grande que está sendo... tá passando a máquina, né? Para tirar o mato, digamos assim, né? Ali onde estão passando aqueles veículos ali já é Frederico Augusto Ritter. Com a palavra FEPAM, IBAMA. Será que tem autorização para fazer isso? Esse é o questionamento, essa é a pergunta que fica, né? Por que está fazendo num domingo? Poderia fazer isso num dia de semana, normal, né? De segunda a sábado. De repente isso já é um indicativo de que não tem autorização para fazer isso. Não dessa forma, né? Cachorro com uma preá na boca, bichinho tentando correr da máquina que está roçando, e os cachorros, como sabem disso, só no aguardo, só esperando a presa. Bichinho correu, o cachorro pegou. Como o mato está mais baixo, é muito mais fácil de ser visualizado. Eles ficam mais visíveis, né? E os cachorros pegam. Simples assim. Lamentável. Sempre lembrando que o cachorro age por instinto. Que a princípio quem teria que ter o mínimo de noção para não fazer esse tipo de trabalho dessa forma é o ser racional. A princípio, né? Racional, que é o ser humano. Mas a gente contar com o bom senso do ser humano está ficando cada vez mais difícil. Ai, meu Deus. O sentimento de impotência é grande, porque a gente não pode fazer nada, né? A gente só tem que ver esse tipo de coisa e não pode fazer nada. Lamentável. Prefeitura de Cachoeirinha, órgãos ambientais, a passividade é grande. Onde entra interesse, a gente já sabe que o negócio muda de figura, né? Lamentável. Domingo, 13 de julho de 2025. Cachoeirinha. Avenida Frederico Augusto Ritter, próximo ao número 600. Olá, pessoal. Depois de quase 3 horas de trabalho ininterrupto, onde uma máquina com uma roçadeira trabalhou, roçou o mato em volta. Boa tarde, pessoal. Depois de quase 3 horas de trabalho ininterrupto de uma roçadeira nesse terreno aqui localizado na Avenida Frederico Augusto Ritter, essa máquina foi embora. Não sei se questionada por mim, né, por que ela estava fazendo aqui esse tipo de atividade. Claro que foi a mando do dono do terreno, nada contra isso. O dono do terreno ele pode mandar fazer o que ele quiser no terreno. Só que tem algumas coisas que tem que ser observadas. Nesse terreno existia a presença de animaizinhos, preás, entre outros animais, né? E depois dessas quase 3 horas de trabalho ininterrupto dessa máquina aqui, ela foi embora. Mas foi uma verdadeira carnificina. Por que eu digo carnificina?
porque aqueles animaizinhos que não foram destroçados pela lâmina da roçadeira foram pegos pelos cães que estavam aqui dentro do pátio, desse terreno aí, melhor dizendo, né? Foram mortos pelos 2 cães que tinham aqui, que estavam aqui no momento. Acredito que esse tipo de situação não pode existir. Tem que se roçar o terreno, tranquilo, o dono faz o que ele bem entender, só que tem critérios para isso, não pode ser assim. Aí dessa forma, onde é que nós vamos parar? Se dizem que toda vida tem valor, a vida desses animaizinhos que foram destroçados aqui, foram mortos, não tem valor? E onde é que está a lei que diz que isso é crime inafiançável? Onde é que estão as instituições? Onde é que estão os órgãos ambientais? Por que esse serviço foi feito no domingo? Eu, por exemplo, se eu quisesse fazer uma denúncia, eu ia ligar para quem no domingo? Estranho, né? O terreno está aqui, foi roçado. Mas a que preço? É isso que a gente tem que levar em consideração. O motorista, o trabalhador do trator, da roçadeira, ele não tem culpa, ele estava fazendo o trabalho dele, mandaram ele vir aqui roçar, ele veio e roçou. Ele mesmo disse para mim, não, eu vi um monte conseguiu correr para o terreno dos fundos, conseguiram se salvar. Mas como o mato estava alto, ele não enxergava onde é que tinha os ninhos de preá, né? Então muitos foram estraçalhados. E muitos foram pegos pelos cães, né? Que estavam aqui, os 2 cães como eu referi. Lamentável, lamentável. É o mínimo que se pode dizer a respeito disso. Vamos ver agora como é que vai ficar essa situação. O cidadão da roçadeira estava trabalhando naquelas árvores, naqueles arbustos mais adiante ali. Depois que foi questionado por mim, ele disse, não, já terminei o serviço, ali tem um banhado, não dá para cortar. Acabou indo embora, foi embora. Se deslocou, foi embora. Só que até então, o estrago aqui já está feito, né? Com a palavra, os órgãos ambientais daqui da cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Estrada Federico Augusto Ritter, próximo ao número 600. Lamentável.